300. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês vieram. É complicado perguntar se está tudo bem, né? Porque nem sempre está tudo bem e como é que você vai responder agora que não está? Mas Deus trouxe a gente até aqui, então já é motivo para a gente considerar que a gente está bem, né? Graças a Deus, o Espírito Santo trouxe a gente até aqui para se reunir mais uma vez como família de Deus. Eu sou um rosto novo aqui em cima, mas eu acho que eu não sou um rosto novo no meio da galera, né? Quem já veio aqui mais de uma vez, eu acho que me reconhece. Então, não tem nenhuma novidade aqui, eu acho. E até por isso, eu gostaria de que esse momento fosse visto como uma conversa, e não como o momento do sermão, né? A gente chegou aqui e começou a trocar ideia ali no fundo, e aí a gente se ajuntou para cantar a Deus juntos e adorar a Ele juntos. E aí há uma continuidade. A gente vai conversar um pouco agora e cantar mais uma música junto depois e comer alguma coisa. Então até por isso, eu gostaria de incentivar vocês. Tem gente visitando a gente aqui hoje. Tio Luiz, eu estou muito feliz de o senhor estar aqui. E tem mais visitantes. E eu gostaria de incentivar que, primeiro, que você não fosse embora na hora que a gente terminasse de conversar. A gente vai conversar e cantar uma música e descer daqui de cima, mas não significa que acabou. O nosso rolê de sábado começou ali fora, na hora que a gente chegou, e depois daqui a gente vai comer alguma coisa em família. Né? O Sidão sempre fala que o reino de Deus é feito à beira da mesa. E a gente pedir alguma coisa para comer aqui ou ir comer em algum lugar faz parte. A gente quer estreitar os nossos laços enquanto família de Deus que nós somos. Então, não vai embora, não. Fica aí em volta que o rolê não acabou ainda. E a outra coisa que eu gostaria de incentivar é que, como é uma conversa que a gente está tendo, que você se sentisse mais à vontade com o seu coração sensível às coisas que Deus tem revelado a você ao longo dos dias, ao longo das semanas, que você se sinta à vontade de querer vir aqui e compartilhar com a gente também essas coisas, sabe? Usar desse momento, depois do louvor, de subir aqui em cima e conversar com a gente a respeito de alguma coisa. Aquele dia, no Corujão, a gente estava conversando de como que o Espírito Santo ele revela no coração de cada um de coisas diferentes, justamente para que a gente possa compartilhar um com o outro, né? E estreitar esses laços assim entre irmãos, compartilhando das maravilhas do reino de Deus de maneira diferentemente revelada ao coração de cada um de nós, assim. Então, sinta-se mais à vontade, meu irmão, minha irmã, procura um dos rostinhos que a gente está sempre vendo aqui em cima, procura um deles e fala assim: gostaria de... Deus tem falado muito comigo sobre tal coisa. E aí vem aqui conversar, vai ser bom. Bom, feito isso, eu gostaria de conversar com a gente hoje sobre um assunto interessante para mim, que é fome. E eu vou tentar abordar por dois aspectos diferentes, assim, fome. E o primeiro é fome de comida mesmo. Fome. E semana passada, no hangar de semana passada, o Sidão trouxe um assunto muito interessante para a gente, que foi a respeito de dinheiro. E de como que a gente pode se considerar ricos pelo fato de a gente ter comida e da gente ter com que a gente se vestir. Foi uma das coisas que ele mais apontou semana passada. Ele leu um texto lá, em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 8. Diz assim: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E uma das aplicações que o Sidão trouxe para a gente é que a gente pode se considerar ricos. Deus diz isso para a gente
pelo fato da gente ter o que comer e o que vestir. E não é ricos num sentido figurado, é ricos, no texto, é ricos, financeiramente ricos mesmo. E eu gostaria de complementar essa conversa que ele teve com a gente semana passada, lendo no Salmo 37, quando Davi fala assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, olha que interessante, o mesmo Deus que diz para a gente que a gente é rico, que a gente pode se considerar rico se a gente tiver o que comer, é o mesmo Deus que garante que a gente vai ter o que comer. É Ele quem diz que vai dar o nosso pão. Então, em outras palavras, Deus está falando para todos nós aqui hoje que a gente é rico. Rico de dinheiro. É Ele que nos garante, certo? E então, por que Ele dá a nós mais do que o necessário para a gente se alimentar, para o nosso sustento? Por que Ele dá para nós riquezas além do nosso sustento? Se não for para a gente abençoar a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E quantas oportunidades ele tem nos dado de manifestar características que são próprias de Deus e que a gente pode manifestar isso na vida das pessoas ao nosso redor: a compaixão, misericórdia, generosidade, justiça de Deus. Se não for para isso que Ele está nos dando mais dinheiro além do que o para comer e para se vestir, para que seria? Para que a gente está juntando dinheiro? E aí, para que a gente está juntando dinheiro? É uma pergunta que me leva ao segundo aspecto, ou à segunda maneira de enxergar essa palavra fome. A segunda maneira que eu gostaria de falar da fome hoje é da fome da alma. E eu coloco entre aspas assim, porque eu gostaria de ler para vocês o momento da criação do ser humano, para a gente entender melhor o que significa essa palavra alma, e aí vocês vão entender por que eu coloco entre aspas. Eu quero ler para vocês Gênesis 2:7. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E é importante a gente perceber que está escrito que o homem tornou-se alma, não diz que ele obteve a sua alma. A gente não tem uma alma, a gente é uma alma. E é importante a gente perceber essa diferença na hora que a gente procurar a raiz do significado dessa palavra. Vai ter muito significado para a gente. No hebraico, essa palavra, alma, no original, é uma palavra que chama nefesh, ou nefesh, não sei pronunciar hebraico, né? Mas nefesh. E é interessante que muitas vezes ela aparece na Bíblia e muitas vezes ela é traduzida como alma. Mas, em outras vezes, quando ela não é traduzida como alma, ela é traduzida como garganta ou traduzida como apetite. E aí a gente não tem alma, a gente é uma alma. Então, a gente é garganta e a gente é apetite. E é interessante porque, na cultura judaica dessa época, a gente, quando a gente está com fome, geralmente a gente põe a mão na barriga, né? Fala, nossa, como é que eu estou com fome? Os judeus não. Os judeus eles colocam a mão na garganta. Eles falam, como eu estou com fome? Eu estou com fome. Então, é isso. A mesma raiz da palavra que traduz como alma, traduz como garganta, essa insaciedade. E a gente é essa garganta, a gente é essa fome, por assim dizer. E é interessante porque esse trecho que eu li de Gênesis, da criação nossa, ocorre antes da queda do pecado. Então, não é por causa do pecado que a gente está insatisfeito ou que a gente sente fome. Deus criou a gente dessa forma. E eu creio que é para que a gente se satisfaça nele, certo? Ele criou o ser humano com fome para que o ser humano encontrasse em Deus toda a possibilidade de satisfazer sua alma. E aí, volta aquela pergunta, e a gente está juntando dinheiro para quê? Essa pergunta está totalmente relacionada com isso, porque no que a gente tem projetado a nossa satisfação? A gente está com fome, a nossa alma
é fome e no que a gente tem projetado a nossa satisfação ou a nossa felicidade. Será que está lá no futuro? Será que quando eu tiver tal emprego, ou quando eu tiver uma casa, ou quando eu trocar de carro? Será que é num ministério? Quando eu tiver um ministério na igreja? Ou está num casamento, quando eu casar, eu vou ser feliz, ou finalmente eu vou me satisfazer? Não sei. Ou se não tiver no futuro, nesse futuro tão recente, talvez não, mas está lá na eternidade, então. Quando eu morrer é muito feio falar, mas quando Jesus voltar, então eu vou ser feliz. Quando está lá na eternidade isso, felicidade não é para agora, é quando Jesus voltar. Ou se não tiver no futuro, será que está no presente? Será que a gente tem que viver cada momento? É assim que a gente vai ser feliz. Carpe diem. Será que a gente deveria estar carpando mais os nossos dias para que a gente esteja satisfeito? Será que é assim que a gente vai preencher o vazio da nossa alma? Não sei. Ou se estiver no passado, a gente era feliz e não sabia, em algum momento. Será que a nossa felicidade ficou lá atrás, quando a igreja era lá no paraíso? Sei lá, no Jardim Paraíso. Ficou para trás, ficou no passado a nossa satisfação, e agora a gente não se satisfaz mais. No que é que a gente tem projetado a esperança nossa de satisfazer a nossa alma? É uma pergunta que vem à minha mente. E é interessante pensar nisso, porque parece que é natural nosso de projetar em outras coisas que não é Deus, essa tentativa de se satisfazer. Parece que vem desde Adão e Eva. Quando Adão e Eva decidiram comer do fruto que Deus tinha proibido eles comerem, que fome será que eles estavam sentindo? Será que eles estavam sentindo fome e eles não tinham outra coisa próxima para comer no Jardim do Éden? Ou será que eles tiraram os olhos de Deus por um instante e a alma deles, pela primeira vez, se sentiu completamente vazia e com fome, e aí eles olharam naquilo que era o símbolo de negar a obediência a Deus e buscaram em outra coisa, que não a presença de Deus que eles tinham constantemente no jardim, para tentar matar a fome da alma deles? É uma coisa que eu fico me questionando às vezes. E parece que Deus permite a gente, parece que Ele dá corda para a gente, quando a gente coloca essa esperança nossa, ou a satisfação do nosso vazio em outras coisas, parece que Ele deixa e a gente se esforça e luta por aquilo, muitas vezes coisas boas, às vezes não é coisas ruins ou pecaminosas. Casamento e ter uma casa, essas coisas são boas em si. Mas quando a gente coloca essa esperança, essa tentativa de satisfazer nossa alma nessas coisas, parece que Ele permite, Ele dá essas coisas para nós, depois do nosso esforço, só para a gente poder perceber que a gente continua incompleto. Eu não sei se você consegue pensar em alguma coisa agora, mas se isso já aconteceu com você, de você começar a querer muito alguma coisa, sonhar muito com aquilo e não se sentir completo enquanto não tem aquilo, e aí você se esforça e corre atrás daquilo, e aí um momento Deus te abençoa e te dá, e aí você continua insatisfeito, e continua vazio, não resolveu o problema da sua alma. Parece que eu tenho a impressão que Deus trabalha dessa maneira. Pelo menos na minha vida eu tenho a impressão que Ele trabalha assim. É claro que Ele, em infinitas maneiras, Ele tem de trabalhar com cada filho seu, né? Mas eu tenho a impressão de que é uma maneira que Ele trabalha. E tem um poema do Iago Martins, eu não sei se vocês conhecem, mas eu gosto muito porque está muito relacionado com essa natureza nossa, com essa natureza humana. E é um poema bem pequenininho, é o poema da lagarta, eu vou ler para vocês. Diz assim: lá se vem a braubuleta, já completa a sua beleza. Pobrezinha braubuleta, chora o tempo de lagarta, para sonhar ser borboleta. A lagarta estava insatisfeita consigo mesma,
E ela projetava no futuro, no momento em que ela se tornaria borboleta, a satisfação da alma dela. Ela seria completa quando ela se tornasse borboleta. E acontece que, em um dado momento, ela se torna borboleta, mas talvez a limitação da própria realidade não supera a expectativa dela, da fantasia que ela tinha de como seria, idealmente falando, ser borboleta. E ela se tornou só uma braboleta, algo imperfeito, algo que não completou, não satisfez ela, e ela continuou insatisfeita. E o livro de Eclesiastes também fala muito disso. É muito provável que foi Salomão quem escreveu o livro de Eclesiastes. E a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. E ele era rei, e ele tinha muita riqueza, tinha muito poder, tinha um exército ao seu comando, tinha mulheres, Salomão tinha tudo, ele construiu o templo de Deus. Tudo que tinha para Salomão ter vivido, quando ele escreveu Eclesiastes, já estava velho, já tinha vivido tudo que se tem para viver. E logo no primeiro capítulo, ele diz algumas coisas, e é um trecho curtinho, eu vou ler para vocês também, para vocês perceberem também o que eu estou tentando dizer. Está escrito assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho debaixo do sol? Os olhos não se saciam de ver, e nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que vai ser de novo, e o que se fez, isso se fará. De modo que não há nada novo debaixo do sol. Existe alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode calcular. Olha só para você ver, de tudo que as opções que a gente tem de colocar, de tentar buscar satisfazer nossa alma, Salomão já tinha vivido. Ele já tinha vivido, e mesmo assim ele olha para trás, olha para a história dele, e olhando para tudo isso, ele fala assim, é só loucura, velho. É só loucura. Não satisfaz a alma. Parece que a fome da nossa alma, parece não, se a gente crê que foi assim que a gente foi criado para ser, a fome da nossa alma é maior do que as coisas desse mundo, que a gente pode imaginar e pode projetar. E Salomão, em Eclesiastes, parece que está confirmando isso para a gente. E aí, nessa conversa curta, eu queria deixar para você a pergunta, atrás do que você tem corrido para tentar satisfazer sua fome? Na onde você tem tentado matar sua fome? E você consegue pensar em algumas coisas em que você projetou sua felicidade e que você correu atrás e sofreu por aquilo, até que, enfim, Deus te deu e aí você continuou, só para você perceber que aquilo também não te satisfaz? É isso, tá? Eu já estou concluindo e eu gostaria de concluir lendo em João 4. Naquela passagem que a gente já conhece, que Jesus senta na beira de um poço e encontra com a mulher samaritana, e eles começam a conversar, e até que ele chega naquele momento em que ele diz assim, quem beber dessa água, falando da água do poço, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então era isso. A minha oração é que é para que a gente possa encontrar em Jesus e na presença de Deus no relacionamento nosso com Ele a satisfação que a nossa alma faminta tanto busca, sempre buscou. Foi para isso que eu creio que a gente foi criado e é em satisfazer esse nosso propósito da nossa criação que eu creio e espero em Deus que a gente vai encontrar a paz e alegria para a nossa alma, satisfazendo o nosso propósito da nossa criação. E eu queria chamar o Levi aqui em cima já para a gente cantar junto uma música dos Arrais que fala muito sobre isso, que chama Ele É. O Levi já cantou ela algumas vezes na igreja e ela fala muito disso.
E é isso. Depois que a gente terminar de cantar, a gente vai orar e está encerrada a conversa nossa. E aí, lembra de ficar por aí, não vai embora, não.